Voltamos agora, né? Caiu pela quarta vez a internet aqui, tá aguentando alguns minutos antes de cair. O Dr. Edio estava finalizando, né, a fala dele, então já vou autorizá-lo a entrar de novo, junto com a Lázara e a Luanda. Acho que hoje realmente não deixaremos nada gravado, mas podemos fazer, né? Oportunidades não faltarão para podermos fazer um evento e deixá-lo salvo, né, doutor Ed? Hoje está difícil a internet aqui em casa, né, que eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Temos, Mas temos que pedir para deixa o eu dizer, pai enquanto Rodney. Temos que pedir para o pai Rodney para fazer alguma macumba lá, para ver se resolve o negócio dessa live hoje aqui, né, Paulo, querido? Eu tô achando também, viu? Olha, só pai Rodney nos salva aqui, viu? Aqui está entrando a nossa amada Lázara. Então, enquanto entra a Lázara, doutora, só queria dizer que concordo muito com o que o senhor falou, né, de que a gente tem que levar a sério o direito positivo também, né? O que está escrito na lei. O juiz não é só a boca da lei, como achava Montesquieu, e no direito penal achava Beccaria, mas eu sempre falo que da escola da exegese, que é o juiz boca da lei, você não pode ir para a escola do direito livre, que é o juiz não tô nem aí com a lei. É isso. Então, se a lei não é inconstitucional ou inconvencional, se ela não viola a Constituição ou tratados, ela tem que ser respeitada. Aí sim, na filosofia do direito, o senhor falou, né? Agradeço e respeita filósofos do direito também, mas valoriza mais advogados que vão à tribuna lutar. Então, eu dispenso isso ao senhor, né, que faz isso há muito mais tempo do que eu. Mas então, mas sempre falam contra o controle de constitucionalidade, né? Porque no Congresso as pessoas têm a mesma voz, a mesma palavra, uma voz, um voto. É mais ou menos, né? A professora Soraya Mendes, que a gente citou nas vezes que falam, né? Até a rediscussão dos pressupostos do princípio da legalidade. Quem é esse legislador, né? O homem branco, heterossexual, cisgênero, sem deficiência. Então, com todas as falhas da lei, não é? Até a gente ter uma forma melhor, e uma forma melhor é a gente ter uma representatividade adequada no Congresso. Uhum. Talvez com essa reforma eleitoral que vai entrar agora, se não tiver uma deforma trazendo de volta, né, o sistema proporcional de coligação, aonde você vota, por exemplo, no PT, aí o PT faz uma coligação, sei lá, com o PSL, então você vota na Maria do Rosário e você elege um Bolso Filho da vida, ou vice-versa, para o ultraconservador que vota e tal. Então talvez isso melhore, mas assim, que eu ia falar que tem umas discussões que me cansam um pouco, no dia que então temos que ser contra o controle de constitucionalidade. Não, vai estudar. Mas dito isso, não é constitucional, ela tem que ser respeitada. Então a gente tem que saber o que está escrito na lei. Direito não é só a interpretação de texto, mas também a interpretação de texto. E eu acho que nesse caso de racismo, eu até brinco, doutor, para o senhor eu não falei, né? Mas a petição inicial da homotransfobia com o racismo tem 98 páginas, a segunda ação. Queriam a 99, Luanda. Eu me penitencio de não ter falado da injúria racial na petição inicial. Mas, assim, eu acho que eu sempre entendi que a injúria racial é forma de racismo. Isso, né? Mas, assim, retomando o que a gente já falou mais cedo, né? Mas, assim, como que os manuais de direito penal justificam essa diferença? E o voto do ministro Cássio com K, né, o voto contrário, ele pelo menos foi inteligente. Ele citou uns 10 cursos de direito penal com conceitos que fazem racismo é ofensa à coletividade racial, é uma ofensa à humanidade, e a injúria racial é a ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial. E aí, como eu falei na sustentação oral, tá bom, isso é o que os manuais dizem. Agora, como se pode seriamente dizer que ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial, por motivação racista, não é racismo?
Não, é o raio que o parta, né? Com todo respeito. Mas por que esses renomados doutrinadores diferenciam? Eu não sei, ninguém explica. Então, é o que o senhor fala, né? Acho que querem colocar uma tese metafísica. Me lembra, sei lá, a jurisprudência dos conceitos, que é um positivismo primeiro. Você pensa metafisicamente num conceito e aplica. Tá bom, mas faltou combinar com os cursos, né, doutor Ângelo? Com a lei. Gente, como vocês falaram, né? A lei da injúria racial de 97, a Luanda falou, se você lê a justificativa do projeto de lei, assim, a Luanda foi muito perspicaz. Eu vou começar a usar esse argumento, Luanda. Sem golpe vai ter nota de rodapé. Agradeço a Luanda Pires pelo insight, porque eu faço isso. Gente, a lei de 97 que criou a injúria racial estava alterando a lei 7716. Então ela estava falando uma hora do racismo e uma hora de uma injúria racial não racista. O que é isso, uma injúria racial não racista? Então, não, para quem está nos assistindo ainda, né, doutora Ed, eu brinco assim, qual que é o xingamento juridicamente válido? Você fala que é teratológico. É monstruoso, né? Transcende tanto absurdo que é ilegal por isso. E aí eu queria que vocês comentassem também, né, quer dizer, talvez para as pessoas entenderem isso na prática. Eu já queria citar desde o início o professor Adilson Moreira, né, nossa grande autoridade do direito antidiscriminatório aqui, de livro. Eu liguei para ele, eu cito ele no Amicus, Nadim 6987, que a gente morreu pela cidadania no mesmo sentido. A pessoa é ofendida enquanto indivíduo, mas não por ser indivíduo, mas pelo seu pertencimento ao grupo racial minoritário. Qual que é o xingamento que gerou a condenação de injúria racial nesse caso e que foi considerado agora como um xingamento racista? Uma mulher branca, hoje uma senhora idosa de, sei lá, 80 e tantos anos, chamou uma mulher negra, aspas, de negrinha, nojenta, ignorante e atrevida, fecha aspas, por ser negra. Então, a gente cita na ação, né, estudo das professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres. O judiciário é tão absurdo que xingamentos como o desse caso, mas assim, xingamentos que, aspas, preto de merda e preta fedida, fecha aspas, perdoem por eles, mas são os termos reais. O judiciário enquadrava como injúria simples, nem como injúria racial que prescreve. Então, eu queria retomar aqui, vocês falarem também, com muito mais propriedade do que eu, o que eu ouvi da nossa rainha Maria Silvia Oliveira, né, do Gueledés, co-rainha com a nossa amada Soraya Mendes, Wanda e Lázaro, duas defesas, né, do direito antidiscriminatório racista. Eu perguntei, mas Maria Silvia, se a gente conseguir que injúria racial seja racista, eu perguntei para todos vocês, vai melhorar a situação? Você acha que melhora? Porque eu sei que o nome injúria racial marca muito o movimento negro, porque foi uma coisa que foi usada na prática para decretar a prescrição de tudo. Nada era racismo, tudo era injúria racial e tudo prescrevia. Mas a Maria Silva falou, olha, Paulo, melhorar vai. Mas também não adianta a gente ter um crime imprescritível que vai ser julgado por um juiz branco que acredita na democracia, no mito da democracia racial. E assim, aí para finalizar e passar para vocês, no cível, a gente teve o caso de uma ativista trans que foi chamada de integrante de raça desgraçada por ser trans e por fazer um protesto, né? Mas assim, ela foi chamada assim por ser trans. E embora a primeira instância tenha condenado por dano moral, na segunda instância, o Tribunal de Justiça Estadual teve a coragem, porque noção nenhuma, de dizer, não, isso é uma fala grosseira, deselegante, mas é lícito. Não é dano moral. Não, é o raio que o parta de novo. Então a gente precisa... Aí eu passei a atuar no processo, eu fiz os recursos para o STJ e para o STF. A partir de então, né, junto com a advogada que muito competentemente conduziu o processo. Mas então, assim, o que vocês acham que a gente precisa agora investir no judiciário para que quando no julgamento do crime, que não vai poder decretar a prescrição de ofício, ou a prescrição, seja lá o que for,
para a gente melhorar a luta antirracista no judiciário? Então, devolver a palavra para a nossa amada Lázara, né? Aqui as mulheres pretas falam primeiro, né, doutor Edio? E para quem eventualmente entrou agora, né? A gente tinha feito a ordem, a Lázara, o André, o doutor Edio, a despeito da internet racista, duplamente, né? Que derrubou 90 vezes aqui a live, nessa piada. Mas, por favor, Lázara amada. Paulo, eu vejo que agora nós precisamos, acima de tudo, implantar uma cultura de que nós juristas, nós advogados, que como disse o doutor Edio, é que provocamos o judiciário para que as decisões sejam tomadas de acordo com a legislação, comecemos de fato, colocar isso na nossa prática jurídica. Nós temos uma decisão e essa decisão terá que ser respeitada. Então, nós precisamos incorporar isso no nosso dia a dia, incorporar isso nas nossas petições. Nós precisamos nos posicionar quando alguém na magistratura não tiver, de fato, entendido, né, para ser gentil, não tiver compreendido a decisão, para que ela seja cumprida. Porque, como disse a Luanda, nós não temos uma dificuldade na existência de leis. Nós temos leis que não são respeitadas, que não são cumpridas. E quando nós falamos a respeito de que foi positivado, é isso, gente. É lei. Não tem mais o que discutir. Injúria racial é tipo de racismo, é imprescritível, é inafiançável. Nós precisamos levar isso para a nossa prática no dia a dia, porque, como o doutor Edio mesmo disse, tem pessoas que cometem o crime, vão para as redes, comentam comentam sobre o crime e fazem coisas ainda piores e ganham seguidores. Então, é uma coisa assim, realmente o puro suco da esquizofrenia, o que acontece algumas vezes conosco. Então, mas vai muito agora de nós que temos esse interesse e que acreditamos nos direitos humanos e que acreditamos na importância dessa alteração, façamos com que ela siga adiante. Vamos comentar com os nossos colegas, que eu fiz muito isso em relação à homotransfobia ser reconhecida como crime de racismo. Chamar o coleguinha que disse, não, amigo, vem cá, vamos ler junto? Vamos observar o texto? Vamos entender o que aconteceu e por que isso está correto? Fazer isso daqui por diante. E, principalmente, entendermos que nós não podemos aceitar nenhum tipo de retrocesso. Aquilo que nós conquistamos, nós temos que fincar uma estaca e é daí para frente, sempre. Obrigado, Não, perfeito. Nossa, pleno acordo. Ainda mais apaixonado por você, né, dona? Vamos processar todo mundo, né? Alterando talvez um pouquinho, né, o sentido. Aquele meme maravilhoso, que é um bebezinho todo satanares, né? Né? Deve ser tudo ali. Falando assim, medicina por engenharia por... Não, aqui é direito no ódio, bora processar todo mundo. Já está umas 2 vezes na minha página do Instagram, se vocês vão. Mas brincadeiras à parte, obrigado, amada. Concordo com você. E você, Luanda? Para mim, travou. Eu não ouvi o final da sua pergunta, mas acho que entendi pela resposta da Lázara. Eu também acredito que tenha, sem dúvida alguma, né, esse reconhecimento, né, da injúria racial como espécie de racismo é importantíssimo e que todos os efeitos que decorrem aí desse reconhecimento, para os casos concretos, isso vai sim fazer uma diferença, porque como ficou muito bem exposto para mim, desculpa, gente, eu não me canso de falar isso. A injúria, o tipo penal mais brando, né, a injúria racial, ela foi criada para esvaziar a Lei CAO, ela não tem, né, foi para beneficiar quem comete o ato discriminatório. Ela foi criada para isso. Então, a partir do momento que a gente fecha, né, que ela, enfim, torna-se imprescritível também e inafiançável, a gente consegue forçar um pouco mais, né, enquanto juristas, enquanto advogadas, advogados e já pessoas, mulheres, pessoas negras, que ainda são
extrema minoria dentro do judiciário para aplicação da lei. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem que entender, como a Maria Silvia muito bem disse, como eu ouvi também o Tiago Amparo falar, isso não vai mudar a estrutura. Né? A gente precisa entender que a gente está falando de um problema estrutural e ele é tão estrutural e estruturante que a gente teve, em 1997, a tipificação da injúria racial. Né? Isso é muito sintomático. Então, eu fico extremamente feliz, né, enquanto advogada, que trabalha com isso, porque sim, acredito que vai melhorar. Isso também fortalece muito o movimento social, o movimento negro nesse sentido, de dar força, né, para que a gente continue caminhando, a gente continue lutando para que a gente não retroceda, como a Lázara falou. Perfeito, Alada. Quem sou eu para discordar de vocês, né? Mas ainda por cima concordo efusivamente, né? E queria comentar que acho que ninguém duvida que isso melhora a ponta do iceberg, né? Eu já ouvi muito falar críticas à Lei 7716 na perspectiva do próprio movimento negro, que ela combate só a discriminação direta, individual, a discriminação direta intencional, não combate o racismo estrutural, combate mesmo, mas ela é importante, obviamente, mas obviamente não se deve se limitar a ela. Tanto que há a comissão de juristas, né, negras e negros, para elaborar um anteprojeto de lei para construir e melhorar a legislação brasileira no combate ao racismo estrutural. Então, certamente, isso vai ajudar na ponta do iceberg para responsabilizar uma ou outra pessoa, mas também deve ajudar. E aí, quer dizer, não é porque a legislação já é insuficiente que a gente vai desconsiderá-la, que é um erro que eu vejo muito nas esquerdas progressistas. Ou a decisão judicial ou a lei resolve tudo por um passe de mágica, ou ela não serve para nada, a não ser como o direito como mecanismo de opressão, quando o direito, a nossa luta, é que ele seja um mecanismo de transformação social emancipatória. Mas, doutor Edio, então, o senhor, por favor, acho como isso pode eventualmente melhorar na prática, o judiciário, né, formado, cheio de juízes que acreditam no mito estapafúrdio, aspas, democracia racial, fecha aspas, SIC. Então, quer dizer, porque isso é coragem, porque não são nenhuma, né, mas como que a decisão e como a gente pode fazê-la sair do papel, implementar uma luta antirracista no judiciário? Olha, eu penso que esse esforço, Paulo, querido, doutora Luanda Pires, doutora Lázara Carvalho, todas que nos acompanham, nós precisamos fazer um esforço concentrado no aprimoramento da formação dos advogados. Porque o advogado ele é a porta de entrada, né? Ele é o primeiro a ser acionado. E a qualidade da demanda que ele leva para o judiciário é fundamental para o desfecho. Isso não significa ignorar que nós tenhamos um número imenso de decisões metafísicas, enfim, metajurídicas, ideológicas, julgamentos ideológicos, enfim, que a gente tem um judiciário que, obviamente, é inserido numa sociedade racista e o judiciário tende a refletir o racismo da sociedade. Esta formação ela tem uma consequência que é aumentar o tensionamento no judiciário, no processo, e aumentar e ampliar as possibilidades de leitura e de interpretação. Nós estamos falando aqui de uma disputa por interpretação, não é? Eu muitas vezes ouço em palestra algum colega dizer: mas eu fui à delegacia e o delegado não quis instaurar um inquérito por crime de racismo, senão por injúria. Bom, mas o delegado, desculpa, até onde eu conheço do Código de Processo Penal, existe uma figura chamada representação criminal, em que o senhor protocoliza aquilo, o delegado vai ter que responder aquilo e, a depender da resposta que ele der, ele pode, inclusive, responder por crime de prevaricação. Então, ou seja, eu vejo que
Na advocacia, vinculado aos movimentos sociais, você tem, às vezes, muito mais boa vontade, ideologia e comprometimento do que propriamente o domínio do sistema. E, inclusive, do sistema recursal, que é absolutamente fundamental. Não é? E, por fim, essa disputa de interpretação que tem na jurisdição penal um espaço importante, nós precisamos dramaticamente prestarmos atenção em outros instrumentos de intervenção que você tem aí, não só repressivos, sancionatórios, mas também preventivos. Eu tenho dito sobre racismo religioso o seguinte: você tem um problema tão enraizado e tão arraigado na sociedade brasileira que é possível que os instrumentos sancionatórios eles tenham uma limitação inevitável. Então, quais são a Constituição Federal utiliza a expressão intervenção preventiva. Então, o que significa intervenção preventiva? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem 2 dispositivos que fixam a tolerância como um princípio de política educacional. Quer dizer, enfim, então nós precisamos ampliar, e a doutora Luanda Pires disse isso com muita propriedade. O nosso problema, do meu modesto ponto de vista, o nosso problema não é um instrumental jurídico. Você tem um problema, obviamente, da efetividade, e nós temos que utilizar a lei penal, mas nós temos no nosso ordenamento um conjunto de instrumentos na área civil, trabalhista, administrativa, etc., que a gente tem que passar a explorar mais. E, obviamente, vamos ter um debate intenso no ano que vem, que já se iniciou, que é o debate da lei das ações afirmativas, a revisão da lei que assegurou as ações afirmativas no acesso à educação superior, que é alguma coisa também de grande importância. Enfim, nós temos uma tarefa imensa pela frente, viu, Paulo e Luanda? A doutora Lázara caiu, né? Parece que caiu. Convidei aqui, ela apareceu que ela mandei uma mensagem para ela, para ver se ela pode retornar. Mas obrigado, doutor Edio. Tá bem muito rica a sua fala. Concordo plenamente. A gente precisa capacitar muito a advocacia, né? Sempre brinco, né? Meu companheiro é médico, a gente fala, e os médicos estão difíceis, né, amor? A gente fala para os juízes estão difíceis, né? E a classe dos advogados, né, doutor Edio? Eu falo, não mudemos de assunto neste momento, né? Tá muito difícil. A gente precisa realmente de capacitação e sensibilização da própria advocacia, tanto para aprender a não discriminar, quanto para realmente estar preparada para atender minorias e grupos vulneráveis, caso de população negra, indígena, LGBTI+, e assim sucessivamente. Então, eu concordo plenamente. A gente, assim, somando todas as lives, os vídeos que caíram, né, a gente já passou aqui um pouco de 1 hora, era mais ou menos a ideia inicial. Aí eu deixo vocês para, se querem fazer alguma consideração final. Eu só realmente queria agradecer a nossa presença hoje, mas a amizade, a parceria de vocês confiarem em mim, no meu trabalho. Se eu conseguir colaborar de alguma forma, certamente foi por causa da luta histórica do movimento negro, de muitas e muitos que já lutaram muito, pleiteando, não só a injúria racial como forma de racismo, que é o tema específico, mas a luta antirracismo em geral. Então, é um grande prazer, uma honra estar ao lado de vocês. Doutor Edio, o titular da sustentação oral mais maravilhosa do Supremo. Isso que eu não vi a outra.
as cotas que me falaram que é ainda mais destruidora, mas ostentação oral, da constitucionalidade evidente, do sacrifício religioso das religiões de matriz afro, bicha, a senhora destruidora mesmo, esta bicha hétera maravilhosa, eu quero falar. Mas então, obrigado a vocês. Podendo ajudar vai ser sempre um prazer. E vamos fazer mais eventos assim, né? Eu não estou nem rolando os comentários, porque a minha internet ela tá um pouco assim, né? Eu nunca nem mexi. Pareceu que nossa Silvia Chaquiana, promotora de justiça, livro maravilhoso, Dia das Mulheres, obrigado pela presença. Consignar aqui, né? Se não cair desse jeito absurdo que está caindo, eu vou deixar salvo essa parte final. Mas o nosso querido pai Roger, o Roger Williams, também escreve, né, nesse livro coletivo em defesa desse tema que eu não sabia como racismo. Sua bênção, pai Rodney, né? O Fred pediu também, peço aqui. Doutor Ed, eu perdi, né? Mas o presidente de um movimento negro de uma cidade interior de Minas falou aqui, né, 6 vídeos atrás, né, que conheceu o senhor pessoalmente, ele admira muito. O doutor Ed é um lorde, né? É um advogado poderoso, maravilhoso. Então, passar a palavra para vocês, para Luanda, né? Se a Lázara conseguir voltar. Ó o golpe. Ela falou aqui no WhatsApp que aceitou, mas deu erro. Internet difícil hoje, hein? Mas pode falar, Luanda, enquanto eu tento trazer a Lázara de volta. É golpe em cima de golpe. Mas é o tempo, é o mau tempo de São Paulo, viu? Sempre que acontece. A minha também já começou a travar. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né? O que eu vou falar? Um prazer ouvir vocês, doutor Ed, Lázara, Paulo, vocês aí a gente sempre trabalhando juntos. Vamos fortalecer, sim, esse processo aí das cotas. A gente precisa ficar em cima, a gente precisa agir em conjunto, né? Para que as coisas caminhem. Essas medidas afirmativas são importantíssimas e a gente que entende sobre estrutura já consegue entender isso. Vamos falar. Vamos levar, né, isso adiante, fortalecendo aí. Quero também ouvir a sustentação oral, doutor Edio. Tenho certeza que você falou tanto, agora eu quero ouvir também. Mas é isso. Muito obrigada pela parceria, pelo trabalho de todos, todas. Lázara, meu bem, que bom te ver. Paulo, até quarta-feira. A gente se vê. Muito obrigada a todos também que nos acompanharam. Um beijo. Bom final de semana. Obrigado, Amaro. Sempre um prazer, alegria falar com você e reiterar aqui o prazer, a alegria da sua amizade, sua parceria e agora a sua sociedade. A sociedade de fato, mas vai ficar a sociedade de direito em breve, ainda que daqui a um ano. Aí imagina quanto eu vou ligar para você às 3 da manhã. Eu só queria dizer, doutor Ed, acho que caiu em minha defesa. Se eu não estou confundindo o evento, eu mandei uma mensagem para ele bem à noite, se na hora de madrugada era quase, mas ele falou, não, Paulo, pode ligar. Aí dá a mão, a gente pega o braço, né? Aí talvez tenha ficado uma hora falando, né? A pessoa, ela tem um pouco de noção, além de coragem, mas também só um pouco, né, Luanda? A ideia agora era finais, né? Então, por favor, fica à vontade. Em sua defesa, Paulo, eu posso te dizer que você, primeiro, se a pessoa não recebeu uma ligação sua tarde da noite, não é tão seu amigo assim, então a pessoa tem que ficar preocupada. E em sua defesa, eu posso dizer, você é sempre muito gentil e manda uma mensagem primeiro, sempre muito cuidadoso. Posso ligar, amada? Eu já te falei, Paulo, quando você liga, eu sei que é uma coisa urgente, que é emergência, que é um 911. Então, liga que a gente atende, porque é sempre uma coisa importante, histórica e que é erga omnes, que é para todos nós. Eu fico muito, muito orgulhosa de você. Quero agradecer a gentileza de participar desse convite para participar dessa live. Agradecer a Luanda, porque a nossa amizade aconteceu por conta de Luanda. Luanda, né, meu crush, mulher linda, maravilhosa, que eu amo muito. Doutor Ed, eu não tenho nem roupa para elogiá-lo, sabe? É um dos expoentes assim, do direito, né? Desde a faculdade é uma das referências. É uma das referências, quem você quer ser, né? E estamos juntos, juntas e juntos.
como tem comigo sempre, 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 queridos. Um grande beijo. Obrigado, amada, de coração. E, doutor Ed, eu só queria falar, né, caiu a internet, o seu livro maravilhoso de 2001, né, que o senhor me mandou um trecho que eu citei, eu fiz questão do livro, no Amigos, na ADIM. Se o senhor quiser republicá-lo, eu coloco à disposição a editora que publica os meus livros em Bauru, né? Eu estou fazendo promessa de fato alheio, mas assim, o editor é maravilhoso, eu tenho certeza que eu pedindo, ele vai publicar. Acho que precisamos da sua doutrina, doutor. Então, olha, eu sei bem que atualizar livro dá trabalho. Eu estou, acho que desde julho, terminando os meus. Ainda bem que a Arco-Íris Comentada não saiu, né, Luanda? Porque senão eu tinha infartado de ver. Mas se o senhor quiser, fica à disposição para isso. Mas, gente, então, vou finalizar aqui. Eu nem rodei os comentários, estou com medo de destravar, assim eu consigo pelo menos salvar essa parte final. Esse episódio especialíssimo do Nave Mãe Socorro News, que é um programa que eu tenho feito, que a ideia era ser todo sábado, agora eu faço um sábado por bimestre, né, Luanda? Mas pretendo retomar a periodicidade. Então, obrigado a vocês, a nossa amada Lázara, que caiu, mas já vou deixar salvo aqui. Então, beijas. Tamo junto sempre. Obrigado. Beijinho.